Bom dia, pessoal! Muito bom estar aqui com vocês. Hoje vamos começar a nossa live, nossa segunda live da jornada do cérebro produtivo. E hoje eu vou falar sobre procrastinação versus produtividade. A questão da procrastinação, ela é muito comum, né, gente? Hoje em dia, assim, enquanto eu escuto das pessoas, tanto aqui pelo Insta, como lá no consultório, como a procrastinação tem paralisado as pessoas. Bom dia, Vanessa, muito feliz de estar aqui com você. Eu sei que é cedo, eu sou uma pessoa super matinal, gente, eu adoro fazer as coisas cedinho. E que bom que a Vanessa tá aqui comigo, vamos conversando, né? Enfim, como eu vinha falando, a questão da procrastinação é muito comum. Hoje ela tem paralisado muito as pessoas e é uma grande sabotadora dos nossos planos e das nossas atividades no nosso dia a dia, né? Então, como eu vinha falando aqui, nós estamos na série de lives da nossa jornada do cérebro produtivo, o ponto alto dela é a nossa aula do cérebro produtivo, dia 22 de agosto, às 20 horas. Então, para quem não se inscreveu ainda na minha aula, na Masterclass do dia 22, tem o link na bio, você clica lá, se inscreva para receber o link da aula e também para entrar na nossa comunidade. A gente tem um grupo do WhatsApp que eu mando dicas, algumas ferramentas, todo dia tem alguma novidade lá também no nosso grupo do WhatsApp. Bom, pessoal, então, hoje nós vamos falar como vencer a procrastinação. Então, afinal, o que é a procrastinação? Né? Esse verbo que para nós no português até nem é tão comum, né? Mas a procrastinação é essa forma que temos de ir adiando os nossos compromissos, os nossos afazeres. Geralmente, nos distraímos com outras coisas, vamos colocando outras atividades e o que é realmente importante ou o que a gente tinha planejado para fazer naquele dia não acontece. Esse é um comportamento autossabotador, com certeza, porque ele vai transformando coisas importantes em muito urgentes e vem toda aquela ansiedade, aquela sensação de angústia, de eu não tô dando conta, eu sou irresponsável, né? Uma frustração que vem com isso. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é que a gente precisa sair do senso comum de que procrastinação é preguiça. Porque essa é uma ideia muito rasa e que te deixa meio que paralisada, tá? Então, você é preguiçosa? Você tá com preguiça naquele dia e não fez? A gente precisa entender um pouco além disso, tá? Existem várias causas da procrastinação. E hoje eu vou trazer 4 causas para vocês. Eu coloquei até uma enquete no meu Instagram, aqui nos stories, para saber qual que é a maior dificuldade das pessoas, das minhas seguidoras. E ficou bem equilibrado, mas quem ganhou ainda assim em primeiro lugar, aí com seus 22%, 23%, foi o fato de ter que realizar tarefas tidas como chatas, monótonas, que não motivam, né? Repetitivas, tanto como serviço de casa, que todo dia a gente tem que fazer e parece que mal acabou de fazer, já tá tudo, tem que fazer de novo, né? Ou atividades do trabalho, que também são chatinhas, que tem que ficar ali todos os dias. Então, essa aí é uma causa importante. Se você que tá aqui comigo agora sente que a sua causa de procrastinação é a monotonia das tarefas e das atividades, me conta, coloca aí nos comentários para eu saber, porque daí eu vou direcionando mais depois as nossas estratégias pelo tipo de dificuldade de você, tá? Segunda causa de procrastinação, que ela é bem importante, é o medo do fracasso. Essa aqui ficou, acho que em terceiro lugar lá na nossa enquete. Medo do fracasso, quando a ansiedade já te faz pensar que vai ser muito difícil, que vai dar tudo errado. Então, aquela angústia domina a gente e aí a pessoa nem começa, né? Evitar pensar sobre o assunto. Eu sei que eu preciso, mas parece um obstáculo intransponível. Então, aqui, a procrastinação, ela vem gerada por um sequestro emocional. Eu sei que eu deveria, eu sei que eu preciso, parece super difícil, então eu não consigo, eu fico paralisada. É quando a gente tem áreas ligadas ao medo, dominando ali o funcionamento do nosso cérebro, e isso faz com que a gente simplesmente não queira pensar nisso, ficamos evitativas, tá? Além do que, muitas pessoas que não conseguem colocar
em prática coisas importantes, porque isso gera ansiedade, porque vai gerar comprometimento, porque eu sei que se eu tomar uma decisão, eu vou ter que arcar com várias consequências dessa decisão. Então, uma forma da gente se esquivar é colocar a prioridade dos outros na frente das minhas prioridades, né? Nós mulheres fazemos muito isso. Ah, não, deixa eu resolver isso aqui, deixa eu ir lá comprar o uniforme do meu filho, depois eu marco esse médico pra mim. Ah, deixa eu dar uma arrumada aqui, uma ajeitada aqui na casa, daqui a pouco todo mundo chega, e daí a gente vai justificando a procrastinação de coisas importantes para nós com necessidades de outras pessoas, tá? E isso é uma grande armadilha, porque no fim do dia, se você não está bem, as pessoas ao seu redor também não vão estar bem, né? E eu sempre falo que resolver o problema dos outros é muito mais fácil que resolver o nosso. Eu falo isso brincando porque já viu gente que dá opinião de tudo? Ah, por que fulano faz isso? Por que o ciclano não faz aquilo? Né? Eu tenho conhecidas, né, pacientes, mas especificamente uma pessoa que eu já atendi lá no consultório, e ela fala pra mim, doutora, eu dou conta de resolver o problema de todo mundo. Ela é super prestativa pros outros. E a vida dela tá parada. Então, assim, ela marca o médico do irmão que não sei o quê. Ela conversa com o outro que precisa de uma vaga de emprego não sei aonde. Ela vai resolvendo. E se esquivando de olhar para a própria vida. Então ela falou, poxa, eu queria retomar minha faculdade, né? Entende, gente? É procrastinação de coisas importantes. Ela falou, eu queria tanto, por mais que eu já trabalhe na loja, tá, mas eu queria ter esse diploma, eu queria finalizar esse processo. Mas não vai atrás, né? Trancou a faculdade há uns anos e fica ali se envolvendo com os outros. A Rebeca falou, faço isso bastante, fazer mais pelos outros. Então, Rê, precisa pensar muito sobre isso, tá? A gente quer ajudar as pessoas, mas a gente também precisa resolver os nossos problemas, né? Então, a Rê já se identificou nesse caso, né? Uma outra característica que gera muita procrastinação é o perfeccionismo. Então, tem pessoas, né? Não é, eu não sou exatamente assim, em alguns casos, né? Mas que quer as coisas muito do jeito dela, padrão de qualidade, top, master, 3.000. Então, essa pessoa, quando ela sabe que ela não vai conseguir fazer algo do jeito que ela gostaria, tá? Então, por exemplo, arrumar o armário. Ela quer deixar o armário todo etiquetado, todas as cores, nananã. Não consegue. Então, vai ficando no armário aquela bagunça. Porque ela sabe que vai dar muito trabalho, vai demandar muito tempo dela fazer do jeito que ela gostaria, do jeito que ela acha que é certo. Então, ela nem começa, porque não tem esse grau de perfeição que ela deseja, tá? E daí, vai deixando acumular, fica uma bagunça gigantesca, né? Então, eu sei que eu deveria, mas daí eu nem começo, e isso vai se acumulando, né? A Vanessa falou, esse foi por muito tempo a minha condição. Muita rigidez, né, gente? E isso, a vida real, do dia a dia, muitas vezes não tem como, né? Eu acho que a Vanessa vai se identificar também, que eu vou falar aqui, é que nós temos fases na nossa vida, sabe? E então, às vezes, quando a gente tinha lá seus 20 e poucos anos, né, que mesmo que a gente trabalhasse ou estudasse, mas tinha um tempo, além disso, para resolver nossas coisas. Então, a gente fazia, para quem já tinha essa característica de perfeccionismo, dava tempo. Beleza, daí que eu brinco lá no consultório com os pacientes, a nossa vida ela vai ficando mais complexa, né? Eu nunca imaginei que aos 40 anos a minha vida fosse ser muito mais complexa. Então, eu brinco, nossa, quando eu me formei na faculdade, eu falei, nossa, agora eu vou ficar tranquila, né? Poxa vida, tô formada. Não, eu era tranquila naquela época. Depois eu casei, então eu tinha que dar conta de mim, da minha casa, né? Do meu marido, ou seja, a gente vai compartilhando a vida, né? Com as outras pessoas. Depois eu tive um filho. Tinha que caber mais todas as questões do meu filho. E depois eu tive outro filho. Agora tem que caber a questão dos meus 2 filhos, do meu marido, da minha casa, do meu trabalho, da minha vida pessoal. Então a nossa vida ela vai ficando mais complexa. E daí quem tem um nível de perfeccionismo aí muito alto, fica muito frustrada. Porque eu não consigo mais. Nossa, antes eu fazia. Tá, antes já passou. Agora é agora. O que dá pra gente fazer com o que tem hoje, né? E por último, um outro motivo de procrastinação é a percepção distorcida de tempo. Então, tem pessoas, né, que acham que vão conseguir fazer 1000 coisas no dia.
Então, ela vai assumindo compromissos. Ah, não, pode deixar que eu levo. Ah, não, eu passo na tua casa e deixo aí na portaria. Ah, mas daí eu vou, né, aquilo que eu brinquei outro dia. Eu vou no shopping, compro presente do Dia dos Pais, meia horinha eu tô lá, depois já vou na manicure, depois... Quando vê, desmarcou a manicure, a moça perdeu o horário porque você não chegou na hora. E daí você falou que ia comprar, ia passar no mercado e na farmácia e não deu tempo nem de pôr a gasolina no carro, entende? É uma sobrecarga de tarefas por mau planejamento de tempo. Também temos pessoas nessa categoria que não sabem gerenciar o tempo que as atividades vão levar. Também pessoas que não conseguem falar não pros outros, né? E daí vai se enrolando, porque ela fala, ai, tá, deixa que eu faço. Não, tudo bem, não, sem problema nenhum, eu vou lá e resolvo. E daí vai colocando mais atividades. O dia só tem 24 horas, a gente, né, não consegue multiplicar o tempo. E daí você vai deixando coisas pelo caminho e frustrando as pessoas, porque ao invés de falar não na hora certa, você acabou e se comprometeu com ela também, tá bom? Então, acho que essas 4 questões eu gostaria de trazer para vocês. Então, tarefas monótonas que minam a nossa produtividade, porque não tem nada de prazeroso ali para o nosso cérebro naquele momento. A questão do perfeccionismo, da ansiedade, o estado emocional roubando a nossa capacidade de executar tarefas, porque a gente se sente que incapaz, que vai ser muito difícil, e o manejo do tempo, tá bom? Então, primeira estratégia pra gente vencer essa procrastinação. Ah lá, Vanessa, surreal como nós doamos. Surreal, priorizamos a família. Gente, esse é uma grande insegurança das mulheres. Você falar que uma pessoa não é uma boa mãe, eu acho que não tem ofensa maior, gente. Eu vou ser sincera, eu tô pra ver. Porque, assim, pega na alma da gente, dói no coração. Então, a gente acaba abrindo mão de muita coisa pra nossa família, pelos nossos filhos, né? Então, aqui é um momento de reflexão, de que tem coisas muito importantes para nós também. Nós temos que entrar na equação. Né? Ontem mesmo eu estava falando com meu marido, tem que ser bom para todo mundo. Esse é meu mantra aqui em casa. Tem que ser bom para todo mundo. Não pode ser bom só para os meninos o tempo todo. Bom só para meu marido o tempo todo ou bom só para mim o tempo todo, né? Tem que ter alternância, mas a gente precisa entrar nessa equação. Então, quando falamos aí de algumas estratégias para driblar a nossa procrastinação, o primeiro é a regra dos 2 minutos. Então, na regra dos 2 minutos, a gente vai quebrar uma tarefa em micropassos, em pequenos passos, para que fique mais fácil para o nosso cérebro executar essa tarefa, tá? Então, um exemplo por exemplo, eu tenho que ir na academia hoje, tá? Eu uso exercício físico porque é uma das primeiras coisas que sai da nossa lista de prioridades, né? Quando a gente tá no modo procrastinador. Então, ir à academia, como que é isso? Eu tenho que pôr a minha roupa de ginástica, bom dia, Lady. A roupa de ginástica, eu tenho que pôr o tênis, eu tenho que pegar minha garrafinha de água, eu tenho que ir pegar meu carro e ir pra academia. Então, quando a gente quebra essa tarefa, ir à academia em micropassos, colocar a roupa de ginástica é um bom exemplo, porque parece que o nosso cérebro ele já entra no modo estou indo para a academia. Então, quando você vai dando pistas para o seu cérebro do que ele tem que executar, entende? Por isso que eu falo, ajude o seu cérebro a te ajudar, né? Como que ele funciona? Então, são momentos meio decisivos. Então, se você tá muito desmotivada, procrastinando, pensa, eu só vou pôr a roupa de ginástica. Mas eu acho meio estranho pôr a roupa de ginástica e sentar no sofá da sala e ficar vendo rede social, né? Então não combina muito pro nosso cérebro. A partir do momento que você já pôs a roupa de ginástica, você vai ficar andando de tênis de ginástica na sua casa? Geralmente não. Então você já vai encaminhando o seu cérebro para execução daquela tarefa, né? Então se a gente tem que fazer um trabalho, um relatório, escrever um artigo, sei lá, você já pega o computador, você já vai começando, né? Na época do meu mestrado, tinha dias que eu só colocava a logo da UEL na minha dissertação. Era a única coisa. Esse era o meu regra dos 2 minutos. Eu só vou pôr a logo da UEL. Deixa eu achar aqui. Daí eu entrava no Google, sei lá, copiava lá a logo, ia colocando. Daí quando você já entra no modo de execução da tarefa, o seu cérebro ele vai recrutando as áreas
necessárias, né, para executar aquela tarefa, então já fica mais fácil para ele. Então daí eu ia, deixa eu ver o que eu pus no agradecimento. Olha só, nananã, deixa eu... E daí, a partir disso, eventualmente, eu bati o olho ali numa figura do artigo e já ia pôr a legenda da figura. Então, a gente coloca micropassos e, eventualmente, é muito mais fácil para o seu cérebro conseguir entrar na execução da tarefa mais difícil, tá? Então, essa é uma grande dica que eu dou para você. Faça pelo menos alguma coisa, tá? Daquilo que você precisa executar. Mesmo que pareça muito bobo, mas faça. Porque você já vai estar engajada no processo e provavelmente você vai conseguir manter a execução dessa tarefa por muito mais tempo que 2 minutos, tá? E sempre começa do fácil, viu, gente? Porque tudo na vida é assim, é do fácil pro difícil, né? O aprendizado é do fácil pro difícil. Então, comece com o fácil. E eu celebro minhas pequenas vitórias, tá? Eu também recomendo que você faça isso. Ai, que bom, graças a Deus. Abri o computador. Nossa, beleza, já terminei isso, deixa eu ver o que mais, né? A gente vai se motivando no meio do processo, tá? Uma outra forma de você driblar a procrastinação é fazer o empacotamento de tentações. Isso está escrito no livro Hábitos Atômicos. Mas o que é isso, empacotamento de tentações? É quando a gente cria uma consequência de reforço positivo. Então, eu coloco uma coisa que é muito importante, ou que eu preciso fazer, e eu dou como consequência para o meu cérebro algo que eu gosto de fazer. Então, o meu exemplo, eu faço lá a minha academia. Eu sempre falo, porque, de verdade, o exercício físico pra mim não é uma coisa assim que eu faço super, assim, prazerosamente e tal. Eu faço porque eu sei que é importante, eu gosto sim dos resultados, mas é algo que eu tenho que me programar pra fazer, gente, porque senão primeira coisa eu ligo pro meu personal e desmarco a aula. Então, depois que eu faço, um exemplo que eu coloquei aqui, tomar um cafezinho. Então, eu cheguei do treino e tal, eu vou tomar meu cafezinho da tarde. Daí eu coloco uma paçoquinha diet, que eu gosto, porque, né, traz o doce ali, mas sem o açúcar. E vou ler o meu livro, do meu clube do livro, né? Pra quem não sabe, eu tenho um clube do livro. Eu vou lá dando uma lida no meu livro por 15 minutos. Então, isso é um empacotamento. Eu coloco uma condição. Não, se você fizer isso primeiro, depois eu te dou isso, tá? Isso a gente chama de reforço positivo e é uma forma bem legal. Eu vejo que o nosso cérebro, ele precisa ter muito autocontrole durante todo o dia. Então, é uma habilidade cerebral que ela cansa fácil, porque a gente tá sempre se controlando, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo. Então, coloca um pouquinho de consequência positiva pro seu cérebro, programa isso, tá? Quem tem tarefas que são, por exemplo, muito mecânicas, vamos dizer, eu tenho que faxinar a casa, né? Eu tenho que lavar a louça e arrumar essa cozinha depois do almoço. Você pode colocar algo prazeroso junto. Daí a gente faz um emparelhamento. Ó, essa aqui é uma dica extra, não tava no roteiro, mas eu tô dando aqui pra vocês, tá? Minhas amigas que estão aqui comigo às 8 da manhã no domingo. Então, o emparelhamento de estímulos é quando a gente põe a coisa legal junto com a tarefa. Então, se você vai escutando um podcast, você vai colocando aí no Spotify uma lista de músicas que você gosta e você vai executando tarefas mais mecânicas. Quando se trata, gente, de tarefas que exigem muito raciocínio, igual eu dei aquele exemplo de ter que escrever um trabalho e tal, eu não recomendo que você fique colocando mais coisas junto, porque você fica dividindo sua atenção em vários estímulos, tá? Se for uma questão mais mecânica, igual eu comentei, de faxinar a casa, né? Você não precisa ficar ali com a circuitaria da atenção talvez tão ligada. Coloca um estímulo prazeroso junto, porque daí também fica mais fácil de executar, tá? Legal. Agora vamos para a nossa próxima dica. Quando questões emocionais estão nos levando à procrastinação, uma estratégia muito legal é pedir ajuda. Então, aqui, vamos pedir ajuda para pessoas que você confia e que tem algum nível de conhecimento sobre a situação. Então, o que é isso, né? Eu quero dizer que você não vai sair pedindo opinião para qualquer pessoa. Você não vai sair falando dos seus problemas. Porque menina, acredita que eu fiz isso, deu errado, eu não consigo sair do lugar, não. Não. Pessoas que você confia, né? Pode ser, sei lá, seu cônjuge, né? Alguém da sua família, uma amiga que você confia bastante. E que eu falo que tem algum nível de entendimento sobre o assunto, porque tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento para te dar uma opinião, te dar uma ajuda efetiva, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, porque o envolvimento emocional,
e ele sequestra a nossa capacidade de execução, tá? Então, às vezes eu fico tão nervosa que eu tô ali paralisada. Eu já compartilhei aqui no story outro dia, que isso aconteceu comigo, no meu doutorado, que eu fiz um dos meus projetos de pesquisa, e ele voltou da comissão de ética com várias recomendações de solicitações mesmo de alteração. Gente, eram 20. A hora que eu vi aquele número, eu falei, 20 alterações? Eu fiquei assim, acabou. Eu quase larguei o doutorado. Falei, não. Eu quase... Nossa, gastei todos os meus neurônios pra escrever tudo isso, agora eu tenho que mudar 20 coisas. Gente, eu fiquei paralisada. Eu fiquei assim, mais de mês sem nem olhar aquilo. E daí, eventualmente, a minha mãe, que é médica também, né? Não sei se vocês sabem. Ela pegou e falou pra mim, Ju, vem aqui em casa, eu vou ver com você. Eu precisei que alguém sentasse comigo, me acalmasse. Então, a minha mãe tinha o distanciamento emocional que eu não tinha naquele momento. E daí, quando a gente começou a ler as coisas, eram coisas simples. Eu já tinha lido, mas eu nem prestei atenção, sabe? Eu fiquei muito paralisada. E daí ela falou, filha, mas é só isso, só aquilo, vamos fazendo. E daí eu consegui, a gente quebrou em pequenos passos e eu fui fazendo. Um outro exemplo que eu queria dar pra vocês, que foi bem interessante, aconteceu essa semana. Foi de uma moça que eu atendi, foi a primeira consulta dela, e a amiga veio com ela. Então, entendo, ela sabia que era importante ir na psiquiatra, ela não estava bem, mas ela nunca tinha ido numa psiquiatra, eu acho que ela tinha ali várias questões, se aquilo seria bom pra ela ou não, ela não conseguia, mas estava num estado de exaustão, e a amiga falou, eu vou com você, né? Então, essa amiga ajudou ela a marcar a consulta e esteve com ela lá. Então, essa é uma forma de você vencer sua procrastinação. Ah, eu sei que é importante, eu preciso, mas eu não consigo. Peça ajuda, né? Então, a gente tem que entender que pedir ajuda é um sinal de coragem. Não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, é sabedoria. É entender que duas cabeças pensam melhor juntas, né? Ou eu chamo isso de inteligência coletiva dentro do conceito de capital cerebral. É uma habilidade do cérebro humano, né? É entrar em sincronia um cérebro com o outro e daí a gente consegue ajuda e as coisas começam a caminhar, né? Então, esse exemplo do meu projeto, a minha mãe fez isso comigo um dia e eu fui indo, fiquei ali umas 2, 3 horas escrevendo e fazendo as coisas e deu tudo certo, tá? Uma outra estratégia para vencer a nossa procrastinação é o melhor feito do que perfeito. Então, me fala se você já tinha pensado sobre isso também. Então, acho que a Vanessa que comentou aqui a questão do perfeccionismo, né? Então, essa regra, gente, tem que ser nosso mantra da vida adulta. Feito é melhor do que perfeito. O perfeccionismo e a rigidez vão nos levar à procrastinação. Não adianta comparar o nosso desempenho com outras épocas da nossa vida. Como eu falei, que nós tínhamos menos demandas, né? Eu não tinha nem que... Quando eu tava na faculdade, eu nem pensava o que eu ia almoçar. Chegava em casa, o almoço estava pronto, ou então eu ia lá na cantina, comia qualquer coisa. Hoje não, né? Então, assim, a mesma tarefa, almoçar, já requer de mim muito mais proatividade, tomada de decisões e tudo mais. Então, a gente vai entendendo, né? Que faça e, às vezes, não é tudo que você precisa dar seu 100%. Isso também é um sinal de sabedoria, né? Porque logo que a gente se forma e quer trabalhar, por exemplo, tudo a gente vai, né, com aquela sede. Hoje a gente já tem que ter essa sabedoria. Olha, isso aqui eu vou fazer, né? Poderia fazer até melhor, mas não tenho tempo, então tá tudo bem. Entreguei, ok, né? Não é tudo que precisa do seu 100%. Isso é uma questão de prioridades. Daí sim, você precisa saber quais são suas prioridades. O que mais? Eu vou dar um exemplo de perfeccionismo para vocês entenderem. Uma paciente minha, ela tinha um sonho de construir uma casa. Ela e o marido tinham comprado esse terreno e ficou lá parado um tempo. Eles foram, né, fazendo o projeto conforme entrava o dinheiro e tal, né? Eles são comerciantes. E daí, finalmente essa casa ficou pronta. Chegou a pandemia, eles pegaram e conseguiram terminar a casa, né? E daí, gente, olha a armadilha. Ela chegou naquela casa e ela ficava limpando a casa o dia todo. Então, eu te pergunto, por quê? Porque não podia encardir o porcelanato, porque a pedra da churrasqueira, não sei das quantas, tinha que limpar não sei de que jeito. E daí, ela trabalhava e passava o dia inteiro limpando a casa, brigando com as filhas dela, porque tava fazendo bagunça, porque tava deixando desarrumada.
Então, assim, um sonho virou uma prisão, né? E daí a gente teve que trabalhar isso com ela, porque ela tava deixando de fazer coisas importantes pra ela, pra ficar limpando aquela casa, porque afinal era a casa dos sonhos dela, e encardia, etc. E daí, no caso, essa moça fez terapia, tudo, e daí ela foi abrindo mão. Daí o que ela fez? Ela pediu ajuda, ela contratou uma pessoa que, né, acho que uma vez por semana, 2 vezes por mês, sei lá, vai lá na casa dela e faz uma super faxina pra ela. Ela entendeu que, ó, as coisas eventualmente vão quebrar, vão ficar velhas, você vai ter que trocar, né? Se encardir o piso, você, sei lá, compra um produto, manda uma empresa lá limpar e pronto. Então, esse é um exemplo bem prático de que o feito é melhor do que o perfeito. Porque daí ela não conseguia mais nada, não saía com o marido dela pra fazer nada, tava sempre exausta. Então, a gente precisa trazer essa reflexão aqui pra vocês também, certo? E por último, uma outra estratégia bem legal para vencer a nossa procrastinação chama princípio de Pareto. Então, o Pareto, ele descreveu uma situação que 80% dos resultados vem de 20% dos nossos esforços. Então, a gente tem que priorizar as tarefas cruciais. Quando eu falo para você, quebra a tarefa em pequenos passos, né? Anote tudo que você precisa fazer. Não é só pra gente ter uma sequência. Ah, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Você tem que saber as prioridades, tá? Então, às vezes, eu tenho que fazer um material e eu fico lá enfeitando a tabela, colocando a fonte e tal, entende? Isso aqui não é crucial. O que é o crucial? O crucial é colocar os dados na tabela. Então, coloca os dados na tabela. Porque só de colocar, você já vai ter o resultado. E não ficar perdendo tempo com a fonte, com o tamanho do número, com não sei o quê. Isso daí, segundo o princípio de Pareto, a gente deveria deixar por último. Se der tempo, você ajusta a fonte. Mas tenha a informação ali com você, tá? Então, quando a gente começa a listar as nossas tarefas, no princípio de Pareto, a gente tem que definir prioridades. Eu coloco número. Eu coloco 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, eu coloco com post-it. Gente, eu sou bem manual, assim. Então, eu uso computador, eu uso aplicativo, mas eu gosto, quando o negócio tá pegando mesmo, eu gosto de fazer no papel. E daí eu pego os meus posts, porque daí eu vou mudando, conforme eu cumpro uma tarefa crucial, que era número 1, a 2 virou 1. Daí eu ponho 1 na 2 e vou trocando os números até eu completar. E também, o que tá feito, eu colo outro post assim, tipo, pink, feito. Pro meu cérebro, nossa, fiz isso, fiz aquilo, completei mais uma etapa, né? Isso é importante, como eu sempre falo, comemore as pequenas vitórias, vá dando sinais, dicas visuais, isso é importante. Nós somos muito visuais, tá? O sentido que pro ser humano é mais desenvolvido é a visão. Então, se você coloca lá que foi feito, que você concluiu uma etapa, isso motiva, isso traz, assim, satisfação, um senso de responsabilidade, de autoconfiança. Vai trabalhando isso, tá? Depois que a gente quebrou as tarefas em passos menores, como a gente já viu lá na nossa regra dos 2 minutos, a gente precisa estabelecer prazos. Então, você já dividiu a tua tarefa em pequenos passos. Você definiu a prioridade desses passos. Pelo princípio de Pareto, você vai lá e fala, qual dessas é a mais importante que vai me trazer mais resultado? Qual desses passos? Beleza, você vai lá, define suas prioridades. Agora, você vai colocar prazos realistas. Lembra que um sabotador da nossa produtividade é a gente achar que vai fazer tudo em um dia só. Então, você vai e como eu falei, se precisar, pede ajuda, troca ideia com alguém, viu? Você acha que eu consigo terminar tal coisa em tantos dias? Eu faço muito isso com meu marido, porque eu sou uma pessoa super otimista. E daí tem hora que eu acho que eu vou dar conta de, nossa, resolver a vida em uma manhã. Fico toda felizona. Nossa, esse sábado eu não vou trabalhar, eu vou fazer... Daí uma hora eu falo, Ju, calma lá, né? Vamos ver. Coloca uma ou 2 coisas e se der tempo a gente faz uma terceira, né? Então, quando a gente estabelece prazos realistas, o prazo, gente, ele também cria uma certa urgência. Porque quem tem muita procrastinação, a pessoa procrastinadora, ela gosta de viver com emoção. Então eu brinco que assim, e aí, você quer viver com emoção ou sem emoção? O procrastinador, ele quer viver com muita emoção. O que isso significa? Ele tem o senso de urgência é o que motiva muito o procrastinador. O deadline, o famoso deadline, que eu até brinquei com a minha amiga.
eu falo lifeline, não deadline, né, gente? Deadline é muito negativo, o que é isso? Vamos falar de vida, né? Brincadeiras à parte, mas... Então, quando você tem esse senso de urgência, é aí que o cérebro do procrastinador, ele acorda. Então, quando você põe prazos para suas metas, a gente está recrutando esse senso de urgência do seu cérebro para que ele entenda, olha, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, né? Então, eu tenho uma amiga que eu já falei para ela, você coloca a data, que daí eu faço. Se não tiver data, eu não consigo me organizar tão bem, né? Então, vamos pensando sobre isso, tá? E, o que mais? Depois que a gente tá utilizando o senso de urgência a nosso favor e não contra, que é esperar o negócio faltar 2 dias para entregar e você ficar virando noite e não dorme direito para poder fazer tudo, não, estabeleça, né, as datas. E daí, a gente vai focar no essencial. Tarefas que consomem muito tempo, ou você delega, paga pra alguém, entende? Ah, eu não posso pagar, pede ajuda. Ah, mas ninguém sabe. Então, larga a mão e deixa. Faça o essencial, né? E depois, dá pra gente combinar esse princípio de Pareto com a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, eu falei na live anterior, que eu comentei, olha, são blocos de 25 minutos de atividade com 5 a 10 minutos de descanso. Gente, esse combo é ótimo, tá? Inclusive, tem uma outra técnica que eu vou colocar lá na nossa comunidade do WhatsApp. Para quem ainda não se inscreveu para minha aula do cérebro produtivo, o link tá na minha bio. Se inscreva e entra na nossa comunidade, porque lá eu dou mais dicas. E eu vou colocar lá hoje, em relação a essa live, mais uma dica que é a Torre de Eisenhower. Torre de Eisenhower, que é uma forma de você definir suas prioridades, tá? Para quem estiver lá na comunidade, eu vou explicar mais essa técnica. E daí, combinando o princípio de Pareto com a técnica Pomodoro, que são esses 25 blocos de 25 minutos, que facilita muito para o seu cérebro executar, eu tenho certeza que vai dar certo. Tenho certeza que a sua procrastinação vai diminuir muito. E você tem que ir revisando o processo, tá? Então, para quem tiver que sair, a Beth falou que vai sair, essa live vai ficar gravada, tá? E daí a gente vai revisando o processo e recalculando a rota, tá bom? Então, pode ser que mesmo com todas essas dicas, alguém esteja pensando, ah, mas no meu dia a dia vou esquecer tudo isso, não vou colocar em prática, achei meio difícil. E aí, o que a gente vai fazer? É o seguinte, pessoal, eu também tenho momentos de procrastinação, né? Isso oscila, dependendo do meu estado emocional ou do tipo de tarefa que eu tenho que executar, né? Eu confesso pra vocês, particularmente, eu não sou muito boa com tecnologias. Então, às vezes, eu procrastino um pouco em relação a isso. Eu tive que mudar o meu prontuário eletrônico, né? O sistema lá do consultório, e eu dei uma procrastinada. Demorei mais do que eu deveria, porque é difícil. Então, o que é difícil, a gente tende a adiar um pouco mais, né? Só que o preço que a gente paga pela procrastinação é muito alto, porque, como eu falei, ela vai minando a nossa autoconfiança, até a nossa identidade, a gente começa a se sentir irresponsável. Quem faz tudo de última hora se sente meio que a síndrome do impostor. Na verdade, isso é uma farsa, né? Eu sou irresponsável. Então, a procrastinação, ela traz consequências muito grandes para o nosso estado emocional, para o nosso senso de competência. Não é difícil, gente. São dicas, mas que se aplicadas ali na constância, pequenas mudanças você vai sentir. Se você tem dificuldade de usar aplicativos, agenda de celular, pega um papel e caneta e começa. Você simplesmente coloca faz uma tempestade de ideias, coloca lá o que você tem que fazer, depois organiza, vai colocando ali, puxa alguns itens, vai dividindo em passos, converse com outras pessoas, faz uma tabelinha, programa número 1, número 2, número 3, dá um check. Fez uma coisa, se parabenize por mais um passo e calcule aí o tempo que você precisa. Aos poucos, vai sendo incorporado na sua rotina, tá? Então, a gente precisa começar. A gente tem que entender que para mudar hábitos, existe uma demanda inicial, tá?
Ah lá, a Vanessa pôs um olhar com carinho, isso, para si com autoconhecimento, exatamente. Você também é importante. Eu falei, coloque você dentro dessa equação, tá? E, gente, precisa mesmo de um passo inicial, tá? Não existe milagre. Ou a pessoa também se propõe a, poxa vida, isso é importante pra mim. Essas dificuldades estão trazendo um impacto na minha vida. Eu quero mudança. A doutora Ju tá trazendo aqui um monte de coisa que dá pra eu colocar no meu dia a dia. Eu posso começar isso hoje, se eu quiser. Você também precisa se ajudar, né? Quer dizer, eu não gosto de falar isso, se ajudar. Mas precisa ter uma energia de início. Pra sair da inércia, pra gente sair do nosso piloto automático, vai demandar de você um mínimo de comprometimento, tá? Mas o que eu digo é que não é difícil. Pode parecer, mas a partir do momento que a regra dos 2 minutos são 2 minutos. Comece de algum lugar, coloque uma consequência positiva, vai se premiando também ao longo do processo, vai se parabenizando. Vai dar certo, coloca na tabela. Olha, sério, se você colocar o princípio de Pareto, do jeito que eu te expliquei, com essa técnica Pomodoro, eu tenho certeza que a sua procrastinação vai diminuir. Porque é uma técnica comprovada, eu já fiz isso. Isso aí é usado no mundo inteiro, gente. Então, vamos cuidar do nosso cérebro e aprender como ele funciona. O que eu sempre falo, ajude o seu cérebro a te ajudar, né? Como que vai ser mais fácil para ele. É importante a gente investir na nossa saúde cerebral, nas nossas habilidades cerebrais, né? Então, eu vou recapitular aqui. É isso que a Elise falou, focar na técnica e não na atividade. Então, hoje nós falamos sobre procrastinação e como ela impacta a nossa produtividade, né? Eu trouxe para vocês 4 causas importantes de procrastinação para trazer essa reflexão e quais elas estão minando a sua produtividade na sua vida, certo? Primeiro, tarefas tidas como chatas e monótonas. Para esse tipo de atividade, eu propus aqui 3 estratégias, que foi a regra dos 2 minutos, lembra? Micropassos, começa pelo mais fácil. Segundo, empacotamento de tentações, que foi colocar uma consequência positiva, algo que você goste, depois de ter realizado uma tarefa que você precisa fazer, que ela é urgente, prioridade. Te dei uma técnica bônus aqui que eu falei, que foi o emparelhamento de estímulos. Então, para tarefas mais mecânicas, que não precisa tanto da sua atenção, pode colocar um estímulo positivo para você. Junto, ou seja, vai ouvindo uma música, vai ouvindo um podcast, vai fazendo algo que deixe mais prazerosa a sua atividade, né? O que mais? A gente falou do medo do fracasso, quando a ansiedade nos paralisa, quando aquela tarefa parece uma montanha intransponível e você fica só olhando para tudo aquilo e não consegue nem começar. Para esse tipo de causa de procrastinação, eu falei para você buscar ajuda. Ai, gente, desculpa, hoje a minha voz não tá muito boa. Então, busque ajuda, pessoas que você confia, pessoas que têm conhecimento para te ajudar naquela atividade. Falamos do perfeccionismo, e para o perfeccionismo eu pedi para você reduzir sua rigidez e lembrar da regra, feito é melhor do que perfeito. Lembrar das fases da vida. Tem época que a gente vai ter mais tempo, tem época que a gente não tem. Ai. E para a percepção distorcida do tempo, eu coloquei o princípio de Pareto 80-20. 80% dos seus resultados vem de 20% das suas ações. Então, escolha suas prioridades. Priorize as tarefas cruciais. Bom, pessoal, para hoje é o que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada por estar aqui comigo, refletindo, buscando mudanças positivas para sua vida. Continuamos na jornada do cérebro produtivo para a nossa Masterclass, a nossa aula no dia 22 de agosto às 20 horas. Só para terminar, eu queria falar para vocês, terça-feira eu vou trazer mais uma live. E eu vou falar como que o seu estado emocional está impactando a sua produtividade. Às 20 horas, terça-feira. Para quem ainda não se inscreveu, vai lá na minha bio, acessa o link para a aula do cérebro produtivo, entra na comunidade WhatsApp, lá eu mando mais dicas. Enfim, vai ser muito legal estar com vocês nessa jornada do cérebro produtivo. Pessoal, feliz Dia dos Pais
Vamos também dar valor aí aos nossos pais, nossos companheiros. Que seja um domingo maravilhoso para vocês. Um beijo e até mais.